Ei, pessoal, essa é mais uma edição aí do nosso podcast do Grupo Central. A gente está, inclusive, no primeiro Congresso de Saúde Funcional de Medicina Integrativa. Estou aqui com a minha querida amiga Maria Antunes, a doutora do momento. Gente, Mari vem desenvolvendo aí, né, um trabalho incrível, tanto na parte de emagrecimento, na hipertrofia. E aí, quando convidei ela para falar, né, aqui no nosso podcast, falei, Mari, e aí, qual o tema? Falou, tá. A gente está falando muito, né? Eu tenho muita paciente de emagrecimento, realmente, muita sarcopenia, mas eu quero falar daquilo que mais está tendo modificação de vida. O que é, Mari? Vamos falar de lipedema hoje, pessoal. Minha amiga, brigadíssima pelo Imagina. convite. Um grande prazer estar aqui com você nesse evento do Grupo Central, que é um grupo parceiro que eu admiro muito. Sou prescritora, sou apaixonada pelos projetos de vocês, pelos produtos de vocês. E é isso mesmo, pessoal. Assim como a Tamires bem diz, hoje eu acho que 95% do meu consultório são pacientes portadoras de lipedema. Então, sobre isso, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. E eu, modéstia à parte, tenho mesmo alcançado os resultados no consultório, que são resultados que eu mesma me surpreendo, tá, Miris? Confesso para você que as pacientes eu sempre vejo as pacientes a cada 60 dias, em um intervalo entre uma consulta e outra, fora as outras idas delas na clínica para fazer os protocolos de injetáveis. E eu me surpreendo com os resultados que a gente está conseguindo alcançar no tratamento do lipedema. Não, Mari, eu te acompanho, né, pela rede social e eu vejo que você posta muitas provas sociais. Inclusive, façam isso, tá? As outras pessoas que não são suas pacientes também precisam enxergar o que você tem feito, né? Perfeito, muito bem pontuado isso, Tamires. Isso é muito importante para o paciente, né? Porque na minha rede social eu tenho uma comunicação em que eu falo sim um pouco com o público médico. Tem muitos colegas que me acompanham lá e que tiram dúvidas comigo, me perguntam as coisas. Eu sou uma pessoa super solícita e aberta, tá? Eles me conhecem para ajudar os outros colegas, porque eu sei que me ajudaram também quando eu Sim. precisei. Então, eu acho que quando a gente tem essa capacidade de transbordar, volta para a gente em dobro, mas até mesmo também para a gente conscientizar as outras mulheres, porque tem muitas mulheres que têm essa dor de saber sobre o diagnóstico, que têm essa dúvida, tem ou não tem uma doença. Muitas pacientes que chegam até mim hoje porque viram alguma das provas sociais que você Sim. mesmo falou que eu posto no Instagram. Tem gente que às vezes manda assim, gente, mas é possível, você está mentindo. Essa perna não é a mesma perna dessa pessoa que às vezes eles duvidam do antes e depois. É o que eu falei que eu mesmo às vezes me surpreendo Surpreende. com os resultados que a gente consegue entregar quando a gente associa as terapias, né? Sim. Lipedema é uma condição crônica, onde a gente ainda não tem a causa muito bem estabelecida. A gente sabe que é de cunho hormonal, de cunho genético, que tem outros fatores externos que influenciam também na abertura do quadro na vida da mulher. A gente sabe que os marcos de desenvolvimento, né, do abrir o quadro de lipedema na vida da mulher, são os marcos de transição hormonal, puberdade, gestação, pós-gestação, ou até mesmo aquela transição ali do climatério, menopausa. E as pacientes ainda ficam muito em dúvida a respeito do diagnóstico, de como tratar. A gente sabe que é uma patologia que é crônica, como eu disse, então ela vai requerer que a gente cuide daquela paciente de eterno. Os tratamentos e os protocolos são sempre até a próxima consulta, e na próxima consulta a gente reformula tudo de novo, mas aquela paciente ela vai precisar de cuidado, de atenção para sempre. É igual tratar um diabetes, tratar uma hipertensão, tratar uma doença crônica, né? E a gente tem alcançado os resultados de mulheres que estão tentando achar alguma solução para o problema delas há anos, já recorreram a N tipos de dietas diferentes, procedimentos estéticos e não conseguem, né, alcançar o resultado que elas querem, que é realmente ter aquela perna um pouco mais fina. São pacientes que chegam no consultório escondendo as pernas, sempre de saia longa, ou de vestido longo, ou de calça, que tem
aquele embotamento social, que é uma doença que acomete muito a parte emocional daquelas mulheres também, porque elas se sentem inseguras, e uma insegurança na vida da mulher respinga em todas as áreas da vida dela, respinga no relacionamento com o marido, no relacionamento com os filhos, no trabalho, na produtividade, na autoestima dela como mulher. Então a gente tem trabalhado no consultório para a gente devolver mesmo toda a autoconfiança e o brilho para essas mulheres. E é um tratamento assim que ele é feito muito em conjunto, assim como toda a visão de medicina que a gente tem hoje, né, Mari? De conseguir medir ali, avaliar e sentir aqueles sintomas, mas calculando de onde que esses sintomas realmente estão vindo. E assim, eu acho que como está ali muito no auge essa temática e tal, vocês devem estar recebendo muitas mulheres que se dão ali o diagnóstico e que procuram vocês, né, para entender. Esse diagnóstico, ele é preciso? Vocês conseguem fazer isso com bastante exatidão? Como que você tem feito isso hoje? Excelente pergunta, Tamires, porque muita gente tem essa dúvida do diagnóstico. O que eu tenho é celulite, o que eu tenho é lipedema. Igual eu já comentei com você também nos bastidores, que muitas pacientes batem em várias portas até procurar o diagnóstico. Quem que eu vou procurar? Eu vou procurar um vascular, eu vou procurar um ginecologista, um endocrinologista, enfim, um médico nutrólogo. Todos esses médicos são capazes de fazer esse diagnóstico, né? A gente tem muitos colegas em comum de diversas especialidades que tratam o lipedema. Quando a gente consegue fazer esse trabalho integrativo, como você bem mesmo mencionou, em conjunto, é o que traz mais resultado, porque essa paciente com lipedema, ela é uma paciente que a gente, para ela, tem que pensar no método contraceptivo. Então é importante que o ginecologista tenha essa visão também, porque é um método contraceptivo mais individualizado para ela. Vai ter sim a parte do vascular, em que vai ter alguns procedimentos que vão ser executados pelo vascular. Enfim, então todas as especialidades se conversam no final das contas, né? A parte da endocrinologia, da nutrologia, mas o diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico. Eu falo muito e deixo muito escrito lá no Instagram também, lipedema. Só diagnostica médico que examina. Paciente chegou, você vai ter que despir a paciente, você vai ter que examinar ela. Muitos profissionais às vezes perdem o tato do exame físico, que é uma coisa tão básica para a gente dentro da medicina, e a gente tem que examinar esses pacientes sem preguiça. Examinar, palpar as pernas, entender, conversar, as regiões que doem, palpar para ver se tem as fibroses já ali naquela celulite. Perguntar sobre tudo, sobre os hábitos daquela paciente desde sempre, desde a época dela mais jovem. Entrar e perguntar a fundo de como são os ciclos menstruais, quais os sintomas aquela paciente sente. A gente sabe que o lipedema é uma doença de predominância estrogênica. Sim. E muitas das predominâncias estrogênicas, eu falo que elas andam em pares. É uma paciente que ela não tem só lipedema, mas ela tem uma TPM, ela tem uma endometriose, ela tem outros sintomas também de predominância estrogênica. E também tem os exames laboratoriais que a gente pede e exames de imagem também, quando necessário. Então, o diagnóstico não é feito só por foto, não é feito só também por achismo. Tem muita gente que me pergunta às vezes no Instagram: doutora, se eu te mandar uma foto minha, você consegue me falar se eu tenho ou não tenho lipedema? Não, eu não consigo falar. Eu preciso de ali, as minhas consultas são consultas mais longas, né? Quem é minha paciente sabe disso, é uma consulta de pelo menos 1h30 para a gente sentar, entender, avaliar a clínica, o exame físico e os sintomas, e os exames também que a paciente traz para mim em consulta, para a gente fechar esse diagnóstico. Legal. Então, assim, dentro de tudo isso que você falou, né? Isso é tudo aquilo que precisa ser feito, né? Você trouxe para a gente o que precisa ser feito. E aí, quando a gente tem esse diagnóstico, eu acho que a gente pode partir agora para você comentar um pouco com os seus colegas, né? O como, né? Como que você faz isso? O que que você usa de tratativa? Como que você faz esse manejo? Perfeito.
é uma pergunta também recorrente dos outros colegas médicos, como que eu faço isso dentro do consultório? Eu trato muitas pacientes de emagrecimento, como a Tamires mesma disse, e uma coisa está muito atrelada à outra, o lipedema, ao sobrepeso e obesidade, mas não se enganem que tem pacientes que são pacientes magras, são pacientes que não têm sobrepeso e não têm obesidade e que têm lipedema. Eu acho que essas são as que mais sofrem, tá, Tamires? Porque elas vão em outros profissionais e os profissionais às vezes acham que é frescura, mas não é frescura. E elas parecem que é duas mulheres habitando em um único corpo, que o corpo da cintura para cima não é o mesmo corpo da cintura para baixo. Então, mais uma vez, assim, o exame físico é imprescindível e você escutar toda a história da paciente. Chegando a paciente, a gente, tendo feito o diagnóstico, eu sempre explico para elas que o tratamento do lipedema é um tratamento que acontece em etapas. Se é uma paciente que tem um certo grau de sobrepeso, de obesidade, a gente vai ter que desinflamar todas elas, mas essas que estão ainda com uma certa quantidade de gordura para perder, a gente vai ter que desenhar também um planejamento ali todo voltado para o emagrecimento. Essas pacientes são pacientes que não respondem às medidas convencionais e nem mesmo às doses convencionais. São tratamentos muito individualizados, muito personalizados, onde eu também ressaltei com você nos bastidores a respeito da importância das terapias injetáveis serem instituídas para essas pacientes. A Tamires está até lançando agora o segundo manual dela, científico de terapias injetáveis, que é um livro que eu sou super fã, que eu super recomendo para os outros colegas médicos, e até parabenizei que elas tiveram a iniciativa, tanto ela, tanto a Irma, de adicionar no livro um capítulo falando sobre os tratamentos de lipedema e manter a paciente próxima a gente durante esse processo todo terapêutico é um ponto fundamental. Sim. E as terapias injetáveis, né, os planos terapêuticos de injetáveis que a gente consegue traçar para essas pacientes, é uma excelente forma da gente fazer isso. Eu falo que o médico que ainda não trabalha com terapia injetável, ele está desatualizado, porque assim, o resultado que essas terapias entregam para os seus pacientes é fora da curva. Não tem um paciente que tenha feito uma única terapia injetável no seu consultório que não vai querer voltar para fazer uma segunda terapia. Às vezes chega até lá, Tamires, um paciente um pouco descrente, eu falo assim, não, faz a primeira, entendeu? Às vezes eu te presentei com a primeira sessão e você vai para casa e pensa. Se você gostar, você vem e faz as outras, Sim. entendeu? Não tem nenhum paciente que não volta depois para fazer, porque a gente sabe que um paciente ou outro ainda tem essa segurança, então a gente tem que saber sentar com calma, quebrar as objeções, sempre mostrar os tratamentos para os pacientes embasado em ciência, que é uma coisa que eu bato muito na tecla também, a respeito da gente saber apresentar isso para o paciente, porque o paciente ganha segurança. Então, os protocolos injetáveis que no começo do tratamento eu sempre converso com a paciente que eu preciso fazer um tratamento um pouco mais intenso, às vezes ali nas primeiras 6, 8 semanas, em que a paciente vai estar indo na clínica semanalmente para fazer os injetáveis, para fazer as terapias antioxidantes, terapias que melhoram o retorno venoso, que melhoram a dor, que desinflama. Se é uma paciente que está em sobrepeso, obesidade, terapia que melhora o metabolismo da glicose ali daquela paciente, que fazem um controle daquela resistência insulínica. E esse contato mais próximo, por mais que às vezes a paciente vai na sua clínica e não consegue passar por você todas as semanas ali, eu sou uma médica que eu gosto muito de estar próxima das minhas pacientes. Eu sempre falo com as meninas, se vier alguém das minhas meninas aí hoje e eu estiver podendo passar lá na sala dos injetáveis, me fala que eu gosto de ir, eu gosto de dar um abraço, gosto de falar com elas. Elas têm, todas as minhas pacientes têm o meu contato também. Sim. Então, elas sempre me mandam. Eu falo, me manda o peso. Foi lá na clínica fazer o injetável, me chama, me conta como é que foi. Me conta se melhorou. As pacientes de lipedema, elas oscilam muito o peso
antes e pós a terapia injetável, que a gente sabe o poder de melhorar Diurese, a né? retenção, a diurese. Então, elas sempre vão me dando esse feedback. E é uma coisa que é muito bom para a paciente, porque você está realmente tratando a dor dela. É muito bom para a gente, como médico e empresário, aquela rotatividade do paciente está indo ali mais na clínica, ele se mantém mais engajado no tratamento, né? Porque ele está indo ali recorrentemente, tendo contato com a sua equipe. E o consultório, Tamires, cheio é bom quando está todo mundo ganhando, tanto o paciente quanto a Com gente, não é certeza, não? não tenha dúvida. Ontem, Mari, diante de tudo isso aí que você falou, né, eu dei uma aula, né, aqui no Congresso e eu comecei a aula falando sobre isso. Falei, olha, não é só fazer, tem que saber o que está fazendo, Exato. né? Então, assim, a gente tentar entender toda essa essência, porque você veio para falar para a gente de lipedema, mas você trouxe vários outros insights, né? A gente tentar enxergar essa paciente, independente de ser tratamento de lipedema, ou de endometriose, ou de emagrecimento, que nós consigamos olhar, né, para essas pacientes de uma forma funcional, de uma forma mais integral. E, claro, se você pode, né, e se você acredita, e se você quer fazer uma mudança real aí dentro dos tratamentos, você tem que usar estratégias que estão mais modernas, que estão mais atualizadas, né? As terapias nutricionais entram nisso, apesar de ser um tratamento extremamente antigo, mas que agora, né, a gente teve esse boom aí, é muito mais pela nossa voz, né? Porque isso era muito pouco comentado e associada a várias outras estratégias, várias outras alternativas que a gente tem. Queria que você, né, aproveitando aí que a gente tem um canal muito grande, que você deixasse a sua rede social, né, onde que as pessoas te encontram, para que todo mundo possa aí se conectar. Pessoal, vocês me encontram lá no Instagram como doutora Mari Antunes. Isso que a Tamires disse e que eu quero complementar aqui também no final, que nós, como médicos, é muito importante a gente estar sempre mostrando também para o nosso paciente que a gente está se atualizando constantemente, né, Tamires? Porque isso traz mais credibilidade. Eu acho que a internet, a rede social trouxe um elevar do nível de consciência para o nosso paciente. Internet, infelizmente, é terra de ninguém. Do mesmo jeito em que ele tem muita informação boa, tem muita informação também que é ruim. Então, seja muito compromissado com tudo que você coloca ali. Os seus pacientes, os pacientes que vão chegar até você, eles estão atentos àquilo ali. Às vezes, a sua rede social é a primeira porta de entrada do paciente. Às vezes, antes dele falar, até mesmo com a sua secretária, ele entrou na sua rede social. Ele viu você lá, ele viu o que você está falando, quem são os seus parceiros, entendeu? As marcas que você indicam. Então, façam associações sérias, Boas conexões, boas né? conexões, pessoas que tenham os mesmos princípios que vocês, que acreditem nas mesmas coisas que vocês, pessoas que buscam ciência, né? A gente conversou muito um pouco antes do podcast no nosso almoço a respeito de ciência, de publicação científica. Tamires acabou de publicar um estudo muito legal com o Chroniquin, que é uma substância que tem super espaço também no tratamento do lipedema, assim como outras patologias, dor crônica, pacientes com diabetes, pacientes com resistência insulínica, obeso, enfim, isso mostrando o compromisso nosso, né, Tamires, como profissionais, em estar sempre levando muita seriedade em tudo que a gente faz dentro do consultório, muito respaldo, entendeu? E quando a gente tem a oportunidade também de estar num evento sério como esse, eu falo que os pacientes amam ver também, gente, que a gente está aqui estudando, se atualizando, né? Um final de semana podia estar todo mundo em casa descansando, fazendo outras coisas mais legais, né? Mas estamos aqui, isso mostrando como a gente quer entregar cada vez mais
excelência dentro do nosso consultório, Com certeza. com muito amor em tudo que a gente faz dentro da nossa profissão. Com certeza. Assim, acho que deu para ficar muito claro, né, que esse bate-papo aqui, muito além de falar de lipedema, ele foi um podcast, um momento aí de trocas, um momento mesmo de reciprocidade e de compromisso aí com a ciência e com a prática clínica, tá? Não vou deixar de fazer o meu convite de sempre. Continuem aí conectados conosco nas redes sociais, através da Central Injetáveis, Central Pharma e Central Nutrition Brasil. Minha amiga, obrigada. Obrigada a você. Amei, gente. Até mais, pessoal.